no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. Eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra. Não. Bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ali, dando o gol para ele contra, né? É um Flamengo que chegava. E o terceiro gol também, ele é construído a partir do momento que vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, que quer pegar no pé do Flamengo. E teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram para o Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali, com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então quantas chances não o foi Flamengo exatamente essa coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan para mim que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo. Sim. Mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora é entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, e ele tá lá. Em loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do dito bem. A última partida, da fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, para um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que vem... podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações, né? O que o Flamengo vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda neste período. Mas é um Flamengo que tem que melhorar o seu nível de jogo. O Milionários assim, ajudou a beça, né? Não tem jeito, né? Assim, o time que tirou do Flamengo qualquer peso do início, né, oferecendo gols. E o Flamengo depois fez um jogo seguro. Para mim, o ponto que a destacar no Flamengo, William, é a tentativa de imposição física, de recuperar a bola, de ser até para dar carrinho, e a Libertadores precisa disso, de um time que jogue sem a bola também. Esse é o ponto para chegar nas fases, para decidir realmente se o Flamengo vai disputar o título ou não. É um Flamengo que o torcedor fala, hoje eu estava vendo, inclusive, durante a nossa programação, não, o Flamengo, o espelho tem que dar show, o Flamengo tem que dar espetáculo, isso. Pelo menos eficiência, esse Flamengo começou a entregar, né, Zupac? É isso. No jogo contra o Bolívar, 4-0, e hoje no jogo contra o Milionários, 3-0, 7-0 nos 2 jogos que ele precisava vencer para passar a próxima fase. É isso, William. Companheiros, uma ótima noite a todos. Acho que se a gente pegar um recorte dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí consta o jogo do Amazonas, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje,
Contra o Amazonas, o time foi naquele modo mais preguiçoso mesmo. Mas nos outros 3 jogos, o Flamengo evoluiu dentro do padrão que ele vinha apresentando. Talvez não seja aquilo que o torcedor espera do teto desse time. Claramente não é. Mas dentro daquela amostragem que nos fez duvidar da evolução do trabalho, que fez o Tite ficar pressionado com as derrotas e etc e tal, nesses 3 jogos, que foram 3 jogos no Maracanã, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, o Flamengo deu alguns passos adiante. Hoje, eu concordo com os pontos que o Calçade colocou a serem evoluídos. O que eu gostei hoje foi do comportamento do meio-campo do Flamengo como um todo. Esse meio-campo funcionou, com o De La Cruz dando a dinâmica que ele sempre dá, com o movimento do Gerson da direita para dentro funcionando bem, e a ideia de ter o Gerson nesse lado de campo não é para que ele seja um ponta, é para que ele trabalhe como esse homem a mais, né? A hora que ele pega essa bola e vem para dentro, para ser um homem a mais por dentro, junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Pedro saindo, com o primeiro volante, seja ele o Alan, seja ele o Pulgar chegando, para gerar superioridade na faixa central do campo. Falta compensar o lado direito, que o Davi Luiz compensou muito bem no segundo gol. No terceiro gol, outra ideia que o Tite quer trabalhar melhor, a gente viu que depois que o Ayrton se machuca e entre o Matias Vinha, como o Cebolinha é um cara que explora bastante o lado, o lateral pela esquerda fecha por dentro, e o Vinha fechou por dentro e achou um passe que rasgou as linhas todas da equipe colombiana e encontrou o Pedro. Aliás, eu não sei como que o Bandeira marcou um impedimento absurdo. E ele estava na linha certinho. Um corpo de vantagem. Quem dava conhecimento estava certinho na linha. Ou que o VAR precisou ver por ângulos diferentes. E demorou ainda, hein? Era coisa de 10 segundos e resolvia. Mas enfim, então acho que com as questões de extremidade do campo ainda a serem evoluídas, com o contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo, o setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem que foi ruim que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. Então, aí está, meus amigos, a opinião do pessoal do programa Linha de Passe de ontem à noite, né, cara? Trazendo aqui pra vocês nessa manhã de quarta-feira. E é o seguinte, cara, o Flamengo fez um ótimo jogo. Apesar do Milionários ter dado algumas bobeadas, o primeiro gol não é tanto bobeada, né? Já que foi, acho, uma falha do passe, uma falha do campo, quer dizer, já que a bola tava indo, a bola foi mal passada, daí a bola bateu no chão, só que ao invés de ela seguir em direção ao goleiro, ela voltou no pé do Pedro, né? Daí o Pedro foi lá e não desperdiçou um gol desse. O segundo gol foi o gol contra, né? E o terceiro gol foi o gol do Pedro com um passe, ó. Meu amigo, que passezinho criminoso do Matias Vinha, cara. Inclusive o Matias Vinha que entrou por conta do Ayrton Lucas ter sentido, cara, posterior da coxa. Vamos torcer pra não ser nada, né? É a mesma coisa que o Léo Pereira sentiu. Então, vamos torcer pra não ser algo ruim, tipo rompimento de um músculo ou alguma coisa assim. No máximo um desgaste físico, vamos colocar assim, no máximo isso, e vai ser bom pro Vinha, cara. Já que os dois estavam disputando a posição, atualmente, na minha opinião, pelo menos, a disputa de posição mais saudável, né? Já que os dois estão jogando muito, estão disputando posição para ver quem joga mais. Os dois estão jogando muito, o Ayrton Lucas joga muito, o Matias Vinha, quando entra, sempre soma, tanto que ele deu aquele passe absurdo pro gol do Pedro. Deu a bola no pé do Pedro e encontrou um passe ali no meio de 2 jogadores, cara. Foi algo lindo. O Matias Vinha tá pedindo passagem, o Ayrton Lucas tá jogando bem, não tá deixando brecha pro Matias Vinha conseguir roubar a vaga de lateral esquerdo titular dele. E é uma competição boa, cara. É algo lindo, é uma competição saudável. Estão brigando pela posição, estão disputando a posição. Nenhum dos dois está jogando mal, ambos estão jogando muito bem e é algo, uma rivalidade. Essa disputa dos dois cria uma disputa, cara, uma rivalidade saudável. Até uma briga, entre aspas, saudável, porque os dois querem ter a posição, os dois estão dando o melhor de si.
E isso é muito bom. Quem sai ganhando é o Flamengo e eles mesmos, porque se dedicam mais nos treinos, quando entram em campo, entram melhor, entram com uma vontade de dar 110% de si dentro das 4 linhas. Quem sai ganhando com isso é o Flamengo. O Flamengo deveria ter mais disso, cara. O Gabigol poderia ter feito isso com o Pedro. Ambos têm qualidade para serem titulares do Flamengo. Ambos têm qualidades ótimas, são monstros. São 2 ótimos centroavantes. Infelizmente, o Gabigol, por conta das suas atitudes, né, não vai ter mais essa chance. Agora quem entra na briga é o Carlinhos. E vamos ver, cara. Infelizmente, o Gabigol desperdiçou essa chance. O Pedro conquistou a vaga de titular por méritos próprios. Não conquistou de uma maneira suja. O Gabigol não se lesionou, nem caiu de rendimento. Caiu de rendimento. Mas o Pedro conquistou essa vaga. E quando o Gabigol tentou reconquistá-la, o Pedro não deixou. Então, cara, isso é ótimo pro Flamengo. O Flamengo fez um ótimo jogo. Infelizmente, como eu já falei no vídeo de ontem à noite da coletiva, o Arrascaeta não entrou nada bem, cara. Mas é como eu falei, eu não vou criticar. Porque o Gerson também não estava nada bem quando voltou. Jogou uns 2 jogos, 3 jogos mal. Descemos o pau no Tite, porque o Gerson não jogava bem e o Tite insistia no Gerson. O resultado, o Gerson pegou ritmo de jogo e tá destruindo dentro de campo. Então, eu não vou queimar a minha língua novamente criticando as ações do Tite, porque essa do Gerson, ele provou que ele sabe o que ele faz. Ele provou que ele sabia o que estava fazendo quando insistiu em deixar o Gerson jogando e botar o Luiz Araújo pro banco de reservas novamente. Então, cara, vamos ter paciência aí com a Arrascaeta e torcer para ele voltar a ser o Arrascaeta. Porque nos últimos jogos que ele entrou como titular, infelizmente, ele não rendeu nada bem, cara. Não jogou nada bem, mas vamos torcer para que ele pegue logo o ritmo de jogo e volte a ser o Arrascaneta que todo mundo conhece. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Reiterando não, né? Porque eu não falei nada no começo do vídeo. Novamente, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!